Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento tão especial, tão alegre, tão festivo, Senhor, que nós estamos aqui celebrando tantas coisas que o Senhor fez. Nós poderíamos ficar horas aqui, eu poderia ficar horas aqui contando histórias, mostrando vídeos, mostrando fotos, mas eu não quero fazer isso, Pai, porque isso vai estar depois em mídias, nós vamos contar uns com os outros. Nós queremos aqui nesse momento contar uma outra história, aquilo que o Senhor deixou registrado para nós na Tua Palavra, histórias de milagres, história de mudança, de salvação, de cura, de libertação, de ressurreição. Então, Espírito Santo, ministra os nossos corações, como o Senhor já tem falado conosco ao longo de todos esses 21 dias de consagração. Ministra as nossas vidas, ó Pai, nesse novo tempo, nessa nova temporada, nesse novo capítulo que se inicia hoje aqui, Pai. E que nós possamos aqui, Senhor, com as nossas vidas, como sacrifício vivo, adorar o Teu nome. E estarmos forjados, formados e preparados para a grande obra que o Senhor começou a fazer na nossa vida e nessa casa e nas igrejas aqui, Senhor, que estão aqui representadas, Pai. A One Hope, a Igreja Uma, que a Igreja Uma é uma igreja filha daqui. Nós te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos aplaudir Jesus. Essa é uma noite de um novo capítulo na sua história. Eu quero que você profetize isso na vida das pessoas que estão perto de você. Diga, é um novo capítulo na sua história. Fala aí para ele. Fala quem está na sua frente. Diga, esse é um novo capítulo. Um novo capítulo. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Eu quero ler com você a história de um novo capítulo na vida de uma família. E eu tenho plena convicção de que essa história vai falar conosco nessa noite de uma maneira poderosa, uma história que você já conhece. Mas eu sei que Deus vai falar com você, como falou muito ao meu coração para esse tempo. Lá em João 12, a partir do versículo 1, ele diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou aos pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com uma fragrância de perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Mas ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz e guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, né? Os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Até aí. Essa passagem é uma passagem poderosa demais, com lições demais, com ensinamentos tão profundos, e eu queria com você aqui mergulhar em alguns desses ensinamentos que são tão profundos, que carregam uma verdade muito forte para esse novo capítulo que nós estamos escrevendo a partir de agora. Eu estava lendo João 12, enquanto eu li aqui essa história, algo me chamou a atenção, porque João 12, ele é uma história de gratidão. Você vê claramente que é uma história de alegria, uma história de celebração, uma história de adoração. Só que basta você olhar um capítulo antes, e nós vamos encontrar aqui uma casa completamente diferente. No capítulo 11, um capítulo antes, no capítulo 11 existe sofrimento. No capítulo 12, celebração. No capítulo 11 existe choro. No capítulo 12,
existe um perfume. No capítulo 11 existe uma sepultura, mas no capítulo 12 você percebe uma mesa. E eu acho tão extraordinário, e o que me chama a atenção é que nós estamos falando aqui, amados, da mesma casa, das mesmas pessoas, do mesmo endereço, mas um novo capítulo, um capítulo diferente. E talvez essa seja a palavra para alguém hoje aqui. Eu sei que essa palavra é para alguém, essa palavra é para nós aqui, porque talvez o capítulo da sua vida, até aqui, tenha sido um capítulo difícil demais. Mas isso não significa que a sua história terminou. Eu quero já profetizar isso sobre a sua vida. Não significa, por mais difícil que tenha sido a sua história, o seu capítulo até aqui, mas Deus é um Deus que escreve novos capítulos, novos capítulos. Deus é um Deus que está escrevendo uma nova história. E você vai perceber que nesse texto aqui, nesse capítulo 12, que a casa é a mesma, mas é um novo capítulo. E eu preciso dizer uma coisa para você, nós estamos aqui, a casa é a mesma, mas é um novo capítulo na sua vida. Olha só que João 12 diz, ele diz ali ó, no primeiro versículo, põe para mim de novo lá, filho, diz assim, o versículo 1, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia quem? Lázaro. A quem Jesus o quê? Não, peraí, irmão, peraí. Não está dizendo que aqui era a casa onde Lázaro vivia, a quem Jesus deu uma neusaldina e Lázaro passou a dor de cabeça. Não é isso que está dizendo. Não é isso que Lázaro tomou um digestivo aqui, porque estava com dor no estômago, ou um negócio aqui, e ficou bom. Não é Lázaro que estava aqui, morava numa casa, e tomou o analgésico e passou a dor dele. Diz assim que Jesus foi aqui, chegou a Betânia, chegou nessa casa onde Lázaro vivia, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. E ali prepararam o jantar para Jesus. Marta estava servindo o jantar, enquanto Lázaro estava onde? O cara que estava na sepultura, está onde agora? Sentado à mesa com ele. Presta atenção, Lázaro está sentado à mesa. Talvez quando a gente lê esse capítulo 12, a gente perceba aqui que isso parece normal para a gente, porque a gente já conhece a história. Mas alguns dias antes, esse mesmo homem estava morto e estava cheirando mal. Porque ela falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora já fazem 4 dias. Já está fedendo. Já está morto fazem 4 dias. Num capítulo antes dessa história, Marta e Maria estavam chorando, a casa estava vivendo um luto aqui, aquela família tinha chegado ao ponto de que qualquer ser humano fala, acabou. Qualquer um de nós olharia para esse quadro e dizia assim, não dá mais, acabou para mim, não tem mais solução, não há nada mais a fazer. Lázaro não estava com dor, Lázaro não estava doente, Lázaro estava morto. Não era uma situação aqui, sabe, que difícil de ser encerrada, não. Pelo menos aos olhos humanos. Só que existe um homem morto, enterrado há 4 dias. Mas Jesus, de repente, entra na história. Meu irmão, quando Jesus entra na história, eu não sei você, cara, mas quando Jesus entrou na minha história, tudo mudou. Jesus entrou na história de alguém aqui? Jesus entrou na história de alguém? Cara, eu não sei, mas quando Jesus entra na história de alguém, tudo muda. Tudo muda. Jesus entrou na história. Alguns dias depois que aquele homem estava ali na sepultura, agora esse homem estava sentado à mesa com Jesus. Por isso que eu quero que você grave isso. A casa pode ser a mesma, mas o capítulo é outro. Quem está entendendo aqui? Sabe, você pode estar vivendo hoje uma situação na sua vida, na sua história, que parece definitiva, e às vezes a gente olha para a situação, e ela parece definitiva, parece que ela não tem mais fim, parece que ela não vai ter, ou melhor, parece que ela é o fim, parece que ela não tem mais como se resolver, parece que nada, sabe, nada mais vai mudar, e você está ali dentro, vendo aquele problema dentro da sua casa,
Muitas vezes é uma luta no casamento, muitas vezes é uma luta com seus filhos, é uma enfermidade que chega, é uma dificuldade financeira, é uma situação que você olha aqui, você pensa assim, meu Deus, é um ponto final. Mas não é um ponto final, é apenas o final de um capítulo, porque Deus pode virar a página. Estou falando com a igreja hoje aqui? Então diga para quem está do seu lado, Deus vai virar a página, meu irmão. Fala para ele, Deus vai virar a página. Deus vai virar a página. Você pode aplaudir a Ele. Se você crê, Deus é um Deus de uma nova história, de um novo capítulo. E o novo capítulo começa hoje aqui. Sabe, nós temos a tendência de interpretar a nossa vida a partir daquilo que os nossos olhos veem. Nós temos uma tendência de interpretar a vida a partir das circunstâncias. Nós estamos sofrendo, parece que sempre vai ser assim. Eu não sei você, mas eu choro quando estou com problema. Choro escondidinho, ninguém vê, mas eu choro escondidinho. Choro no chuveiro, vou lá. Você está chorando? Mas não, eu estou bocejando. Tá com sono. Não chora, não. Mas sabe, a gente vê ali, tem coisas que a gente não entende. Tem capítulos que a gente não entende. Nós fazemos perguntas para respostas que nós nunca recebemos de Deus. Nós não recebemos respostas. E às vezes a gente precisa entender, sabe, que tem coisas na nossa vida que sabe, existe aqui, nós precisamos entender que nós não podemos pegar aquele momento, interpretar aquele momento como um capítulo final, ou melhor, como uma conclusão de uma história. Não é a conclusão de uma história. Porque Deus está dizendo aqui, Deus está falando para aquela família, e eu sei que Deus está falando para nós hoje aqui, não terminou ainda, meu irmão. Essa história ainda não terminou. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como você tem vivido ao longo de toda essa estação, eu não sei como você vai entrar agora no novo, mas eu preciso dizer uma coisa para você: não acabou. Quem está respirando aqui? Só quem está respirando. Tem alguns que não, mas não tem problema, a gente vai orar aqui, né? Mas a gente está respirando. Se você está respirando, não acabou. Não terminou Marta e Maria. Se eles aqui, sabe, pensassem que João 11 era o fim, se elas não tivessem visto João 12, sabe, tudo seria diferente. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, meu irmão, hoje aqui, Deus não olha para o seu João 11, Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que existe um João 12 na sua vida, cara, que existe um João 12 na sua história. Eu quero que você poste depois, marque as pessoas aqui nas postagens que vai fazer na igreja, marque seu irmão, manda essa mensagem para alguém, depois vai dizer assim, ó, meu irmão, quero profetizar, existe um João 12 na sua vida. João 11 é dureza? É dureza. Teve choro? Teve choro. Teve morte, mas existe um João 12 nesse lugar. Sabe, eu quero fazer uma pergunta aqui. Como mudar uma casa, então, diante de um ambiente desse? Como é que a gente muda uma casa sem mudar os móveis de lugar? Às vezes a gente acha, muitas vezes nós acreditamos que a coisa precisa acontecer do lado de fora, e precisa ter uma mudança, tem que mudar de casa para ficar melhor, ou tem que mudar de emprego para ficar melhor, ou tem que mudar o ambiente. Só que existe algo uma verdade muito mais profunda, porque não tem a ver só com você mudar algo externo, tem a ver que com você mudar algo interno. Você não precisa substituir a casa, você não precisa substituir o ambiente, você não precisa substituir as pessoas, mas tem algo que Deus quer fazer dentro de você. E quando a presença de Jesus entra, o ambiente muda. Ah, meu irmão, o ambiente muda. Sabe, no capítulo 11, aquela casa aqui, ela estava cheia de lágrimas. No 12, você vê que aquela casa agora está cheia de perfume. O que aconteceu? Jesus entrou na história. Por isso que a transformação aqui mais profunda, ela não começa do lado de fora, meu irmão, ela começa do lado de dentro. Porque você pode não mudar fora, você pode não mudar de lugar, você pode carregar o mesmo coração, pode mudar o ambiente, mas se você carregar a mesma amargura, pode mudar de relacionamento, mas você pode muitas vezes carregar os mesmos comportamentos, você pode mudar de igreja, mas muitas vezes você vai carregar as mesmas feridas, porque a mudança mais importante não é fora, a mudança mais importante é que acontece dentro de nós.
Então, antes de Jesus mudar fora, Jesus muda dentro. Antes de Jesus mudar fora, ele começa a falar dentro do seu coração. E quando ele fala dentro do seu coração, muitas vezes dentro do seu coração vai gerar mudanças fora. Mas Jesus não vai fazer fora sem primeiro fazer dentro. Quem está aqui? Quem está aqui? Quantas vezes a gente está ali, Deus muda isso. Jesus tira aquilo, Deus resolve aquela situação. Mas Deus está dizendo, cara, antes de mudar o que está ao redor de você, deixa eu mudar algo dentro de você. Porque a coisa, amados, que Deus faz em nós e através de nós, e começa dentro de nós. Mas só quando você começa a olhar para trás, você começa a viver algumas estações da sua vida, só depois que passa, você olha para trás. Quem que já olhou para trás agora e falou assim, meu Deus, lá atrás quando você estava passando por aquele problema, você falou assim, meu Deus, eu não sei o que vai ser da minha vida. Depois que o problema passou, você fala assim, meu Deus, olha como Deus me livrou. Quantos aqui tem um testemunho assim? Todo mundo. Todo mundo. Você fala, meu Deus, olha o que Deus fez. Sabe, amados, quando Lázaro estava sentado à mesa, Maria e Marta aqui, elas não esqueceram do que aconteceu. Elas lembraram da dor. Elas lembraram que havia um funeral ali, elas lembraram que havia uma sepultura. Mas agora elas olhavam para tudo aquilo ali a partir de uma outra perspectiva. Antes o motivo era choro, mas agora o motivo era um testemunho. E eu preciso dizer para você que Deus vai trazer testemunho aqui. Nós já temos tantos testemunhos aqui nessa casa, nós. Sabe, talvez existam coisas na sua vida que você não consegue compreender hoje. Mas se você for ver aqui pela palavra, você vai perceber que vai chegar um dia que você vai olhar para trás e vai dizer assim, Deus, hoje eu consigo perceber que só foi a sua mão poderosa que me livrou. Eu olho para trás e vejo como o Senhor me tirou do Egito, como o Senhor me livrou. O povo de Israel crescendo, falando de geração em geração, legado, falando para os filhos, olha como o Senhor, com mão forte, nos livrou do Egito. Eles contavam, eles olhavam para trás, no período de dificuldade, aquele povo olhava, olha como o Senhor nos livrou. E se Ele nos livrou uma vez, Ele vai nos livrar de novo. Quero profetizar sobre a sua vida mais uma vez. Há um João 12 na sua vida, meu irmão. Aí no versículo 3 vai dizer assim, olha que interessante. Naquela casa ali, Lázaro está sentado à mesa, Marta está servindo, mas Maria faz algo inesperado aqui, ela surpreende. Diz o versículo 3, então Maria pegou um frasco de nardo puro, de um perfume, de um óleo precioso, era um perfume muito caro, e derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com uma fragrância do perfume. Tenta imaginar, irmão, esse ambiente aqui repleto de um perfume. Pensa nisso. No capítulo anterior, aquela casa estava com cheiro de morte, agora aquela casa está perfumada. No capítulo anterior havia choro, mas agora existe adoração, e uma adoração que mudou completamente a atmosfera, porque essa mulher, ela decidiu responder Jesus como forma de honra e gratidão. Sabe, Maria não tratou um milagre como algo normal. E existe muitas vezes um perigo que a gente tem na nossa vida, que nós nos acostumamos com as coisas. A gente facilmente se acostuma com a vida da igreja, a gente se acostuma com o culto, a gente se acostuma, eu vejo para você, por que a gente se acostuma? Porque todo mundo vem aqui e senta sempre no mesmo lugar. Tem gente que hoje aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, se tem algum irmão da One Hope que está te olhando meio atravessado, não é porque você sentou no lugar dele. Isso se não teve algum mal educado que falou assim, sai daí que aqui é meu lugar. Teve alguém? Não levanta. Você sentou no lugar do irmão, todo mundo senta no mesmo lugar. A gente vai se acostumando. Você estaciona o carro no mesmo lugar. A gente vai se acostumando com as coisas. A gente sabe, Deus abre uma porta, Deus restaura uma coisa, Deus, sabe, te sustenta durante uma crise, o tempo vai passando e às vezes aquele milagre vai se tornando normal na vida da gente, mas Maria não fez isso. Lázaro, que estava morto, agora está sentado à mesa, e ela sabia, Lázaro não deveria estar aqui, se Jesus não tivesse entrado na história da minha família, essa cadeira aqui que ele está sentado estaria vazia. Ela sabia disso. E ela não consegue simplesmente sentar na mesa e comer um macarrão com todo mundo.
Ela não consegue sentar na mesa, passar margarina no pão e olhar ali toda coisa, sem olhar, não. Ela sabe que o irmão dela que estava morto está sentado à mesa. Nós precisamos olhar para os milagres que Jesus fez. Eu preciso dizer algo para você, meu irmão. Não trate as coisas, não trate como comum aquilo que um dia você chamou de milagre. Muitos de vocês talvez chegaram aqui nessa igreja, como eu falei, que parecia um gadareno. Endemoniado, que dava trabalho para mim, para os pastores na época, deu muito trabalho. Quem é que deu muito trabalho na igreja quando chegou? Você não levantou, irmão, mas você deu trabalho, irmão. Você só não quer admitir. Se eu dei trabalho, você imagina a gente aqui no meio do povo. Todos nós damos muito trabalho para Deus. Eu não sei você, mas eu dou até hoje uns trabalhos para Deus. Olha, Deus tem trabalho comigo. Todos nós, amados. Mas agora você vê a sua vida restaurada. Deus restaurou o seu casamento. Deus restaurou a sua história. E daqui a pouco você está murmurando do seu marido. Daqui a pouco você está murmurando da sua esposa. Pastor, aquela cascavel, não sei o quê, pastor, aquele cavalo. Vocês falam comigo, dando esses nomezinhos de animais de estimação. Okay? Em casa é cheiro, amorzinho, benzinho. Quando chega para mim no aconselhamento é cavalo, cobra, é só o nome assim, não tem ursinho. Ai, pastor, fala com o meu ursinho lá. Não tem ursinho. Cavalo. E agora a gente começa a tratar tudo isso como algo normal. Cara, Deus restaurou teu casamento. Jesus entrou na tua história. Não trate isso como algo comum. Não trate o milagre que Deus fez na sua vida. Vocês estão aqui? Não trate a salvação, Jesus te deu a salvação. Não trate a salvação que você recebeu como algo comum na sua vida. Deus não só te salvou, Ele te restaurou, Ele te redimiu, e agora você serve na igreja, você serve no ministério. Sabe o que você faz? Você reclama em casa que tem cumprir a agenda. Como voluntário na igreja, como obreiro na igreja, tem que vir, hoje que saco, hoje é meu dia na agenda, e você vem às vezes bravo, porque tem que vir um pouco antes, ver não sei o quê. Cara, isso é um milagre que Jesus fez na sua vida. Servir no reino, escolher pessoas para servir no reino. Meu irmão, você sabe, um dia quando nós chegarmos diante dele, quando o grande dia chegar, nós vamos dizer assim: Senhor, eu servi no teu reino. Eu estava lá fazendo sabe o quê? Arrumando, pintando parede, eu estava aqui cuidando de criança, eu estava varrendo o chão, eu estava recebendo os irmãos na porta, eu estava tocando, estava fazendo. Não trate por comum aquilo que é precioso demais. A presença de Deus é preciosa demais. Não venha para o culto trazendo ou achando que tudo é normal. Hoje não cantou a música que eu gosto, porque a música que eu gosto é aquela música do hype, a música, o hit lá, mais tocada. Não, e não cantaram, ou não gosto daquela banda. Não, irmão, você não precisa ter banda. Eu sou da época que não precisa, nem tinha ter banda, nem tinha banda na igreja. Nem tinha banda. Ter bateria era pecado, tocar bateria. Cadê o pecador aqui, daí os pecadores da igreja aqui? Pecador. Não podia. Olha hoje que a gente tem, sabe, diga para quem está ao seu lado, não trate como comum aquilo que é um milagre na sua vida. Você pode aplaudir ele por isso? Por que eu estou te dizendo isso? Porque sabe, irmão, nós estamos entrando numa nova temporada e é um tempo de amadurecer. Repete comigo, amadurecer. Isso é para São Bento, isso é para Rio Negrinho também, então mais. É tempo da gente parar de mimimi, é tempo de largar a chupeta, meu irmão, e a gente parar e começar a cuidar dos filhos que estão chegando, de todos aqueles que estão vindo. O sonho, falava aqui agora com o pastor Andrei, aqui na sala, antes de entrar, falava assim, sabe, Andreizão, o que eu oro, ele é testemunha, eu oro, não por uma igreja onde que um pastor ou alguém é uma imagem lá, é o figura, é a estrela, é o cara da igreja. Não, eu oro por uma igreja que nem dependa da gente, uma igreja madura, que saiba fazer discípulo, que saiba cuidar. Eu oro por uma igreja não de filhos, eu oro por uma igreja de pais. Fala para quem está ao seu lado que ele está falando de você.
nós estamos entrando numa nova estação. É uma nova estação, meu irmão, e eu preciso dizer para você que há um novo capítulo. Há um novo capítulo na sua história. O texto aqui dizia que aquele perfume era tão precioso, sabe, não era um perfume comum, era algo que valia trabalho aqui, era aproximadamente o valor desse perfume do salário de 1 ano de trabalho. E Maria aqui, ela não chega com conta-gotas e dá assim, Jesus, deixa eu dar uma perfumadinha em você. Não, ela chega lá e derrama tudo. Não coloca metade, ela não derrama um pouquinho porque o perfume era caro. Imagina a cena, meu irmão. Está todo mundo ali na mesa, existe conversa, existe celebração, e de repente Maria entra ali, quebra protocolo, ela entra, derrama, quebra aquele, sabe, um perfume caríssimo, derrama nos pés de Jesus. Repete comigo, nos pés. Então provavelmente aquele ambiente agora ficou em silêncio, todo mundo ficou ali, uma admiração, o que é aquilo? O que está acontecendo? E Judas, tem que ser o Judas, aí o Judas chega lá e diz, por que não vendeu? Por que não deu os pobres? Por que não comprou a cesta básica? Poxa, essa placa que colocaram ali fora da igreja, colocaram essa placa, vai comprar 10 cestas básicas. Por que compraram 10 cestas básicas, colocaram uma placa ali fora? Repete comigo, Judas. Tem Judas aqui, não? Não levanta, irmão. Tem gente que está meio dormindo, né? Só para você ficar ligado. Pelo amor de Deus, não me complica. E aí Jesus chama de desperdício, e Jesus faz o quê? Chama a atenção do cara. Jesus chama a atenção. Fala, que desperdício o quê, rapaz? Sabe que existe uma verdade muito importante, nem todo mundo vai compreender o nível da sua entrega. Nem todo mundo vai compreender o nível da sua entrega nessa estação que nós estamos entrando. Às vezes você entrega tudo, sabe? Mas tem pessoas aqui dentro, nós precisamos respeitar a entrega do outro, porque tem gente que não viveu a história que você viveu. Tem gente que não caminhou onde você caminhou. Não levou, não tropeçou, não levou os tombos que você tomou. Então a gente facilmente julga e aponta quando nós olhamos algo que parece que confronta o nosso nível de adoração. Mas você não sabe até onde que aquela pessoa já passou. Você não conhece, você só conhece as tuas lágrimas, você não conhece a lágrima daquele irmão, você não conhece as orações dele, você não sabe. E Judas aqui está vendo apenas um frasco quebrado. Mas Maria não está olhando para o frasco quebrado. Maria, vocês estão aqui? Maria não está olhando para o valor do perfume, Maria está olhando para a mesa e vendo o irmão dela sentado na mesa. Olha para o lado aqui, olha o teu irmão sentado na mesa junto com você aqui. Esse irmão que você está olhando para o lado, talvez você nem conhece ele, mas talvez alguns deles não eram nem para estar vivo. Não eram nem para estar vivo. Você está olhando para o lado e está vendo um irmão teu aqui, mas muitos de vocês aqui talvez eram para estar na cadeia. Talvez muitos de vocês aqui que você está olhando para o lado, ele está sentado com a esposa, com a família, não eram nem para estar juntos, casados mais. Então Maria, ela não olha para o valor do sacrifício do outro, ela olha com alegria que vê, poxa, meu irmão está sentado na mesa, e eu posso dizer uma coisa para você, minha maior alegria, porque nós estamos sentados à mesa junto com Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Aplauda ele, porque o seu irmão está sentado à mesa com você. Seu irmão está sentado à mesa. Nós vamos entrar. Nós estamos entrando numa nova estação. Nós estamos entrando numa nova página com alegria, porque o nosso irmão está sentado à mesa com a gente. Ah, meu irmão, eu estou feliz demais. Eu não sei você, mas eu estou feliz demais. Não era para você estar aqui, Rafa, era para você já ter, era para você ter partido do outro para melhor. Você não era mais para estar aqui, não era nem para estar casado mais com a tua esposa, você era para estar morto já. Você só não está morto, sabe por quê? Porque Deus queria que você estivesse aqui hoje testemunhando. Você sabe disso, né? Quantos aqui? Quantos aqui? Sabe, amados, um novo capítulo, ele muitas vezes não vai ser compreendido por todo mundo. Nem todos vão entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida, e alguns vão olhar de fora, talvez, vão julgar você.
vão pensar, meu Deus, é exagero, não tem nada a ver, meu Deus, quanto desperdício. Mas só quem viveu só quem viveu João 11 entende a adoração de João 12. Só quem conhece a sepultura dá valor para o perfume. Ah, eu dou valor para o perfume, irmão. Eu já vi a sepultura de perto. Eu dou valor para o perfume. Só quem conhece o choro dá valor para a gratidão. E Jesus fala aqui em Judas não, né? Ele fala a Judas 7, diz assim, ó, no capítulo 7, ou melhor, no versículo 7, deixa em paz, que guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres terão sempre consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus não está desprezando os pobres, ele está ensinando uma verdade que é poderosa para nós, amados. E Maria percebeu isso. Ela percebeu que os outros não perceberam. Aquele momento era único. Porque Jesus estava há dias aqui de ir para a cruz. Ela discerniu essa oportunidade. Então, quando ela discerniu essa oportunidade, sabe o que eu aprendo aqui? Que lição que eu tiro daqui? É que nós não podemos fazer amanhã. Tem coisas que nós precisamos fazer hoje. Tem oportunidades que nós precisamos abraçar hoje. Que nós não conhecemos o dia de amanhã. Sabe? Existem conversas que nós precisamos ter hoje. Existem pedidos de perdão que nós precisamos ter hoje, que precisam acontecer hoje. Existe gratidão que nós precisamos expressar hoje. Exige tempo com os nossos filhos que você vai precisar ter hoje, que não voltam mais. Hoje a minha filha faz 20 anos de idade. Ah, Ana, fica de pé para eles verem você. Ela vai me matar, fica de pé. Quem quer que a Ana fique de pé aqui? Fica de pé, olha para eles, para ver o teu tamanho. Ela vai dizer, pai, eu não acredito. Eu sei a seriedade do que eu fiz agora, porque ela vai chegar em casa e dizer, pai, pode me riscar do testamento. Ela já vai mudar o status dela no Facebook dela para órfã, né? Não tenho mais pai. Mas dá uma olhada na minha postagem lá, depois no Instagram lá. Era um nenenzinho desse tamanhinho, cantando o Regis Danese. E hoje está aqui, sabe? O tempo passou rápido, então tem coisas que não voltam. Parece que ontem eu consagrei a Duda a Jesus, estava olhando as fotos lá atrás, na igreja. Aí estava lá o pastor Digão levantando a Duda, se consagrando ela, e a mãe vai e me coloca um tip-top na Duda, que era de um urso. E aí quando ele levantou ela, a touca cobriu assim, né, a cabecinha dela com aquelas orelhas assim, parecia que está levantando um bichinho de pelúcia. Eu falei, meu Deus, os caras vão achar que é uma boneca aqui, né, um bichinho de pelúcia. Olha, está aqui com 12 anos, uma moça já, não tenho mais neném em casa. Não tenho mais neném em casa. Passa tão rápido, irmão, então tem coisas que você não pode desperdiçar esse tempo. Vocês estão aqui comigo? Mas sabe o que eu acho extraordinário? Aqui uma das lições que eu estou só começando, estou na introdução ainda, tudo bem? É conferência, então nós podemos tocar aqui até umas 11h30, tudo bem? Tudo bem, quero ver. Vocês falam aí só para me agradar? Sabe, tem uma característica muito interessante aqui na vida de Maria, que Maria aparece várias vezes no Evangelho, nos Evangelhos aqui. E geralmente as vezes que Maria está no Evangelho, sabe onde você vai encontrar ela? No endereço. Os pés de Jesus. Você vai ver, não precisa abrir, mas lá em Lucas 10, Jesus está ensinando, Maria está onde? Aos pés de Jesus. Lázaro morre. Logo que ela encontra Jesus, que o irmão dela está morto, a Bíblia vai dizer que ela se lança onde? Nos pés de Jesus. Capítulo 12, ela pega o perfume, ela vai fazer o quê? Vai derramar onde esse perfume? Onde é que ela está? Nos pés de Jesus. Maria parecia entender o lugar mais importante para se estar na nossa vida. E é o que eu oro que a gente possa estar nessa estação, nesse capítulo que nós estamos entrando.
que a gente possa, assim como Maria, ter esse nível de sabedoria, de saber aonde a gente pode estar e se encontrar, aos pés de Jesus. Sabe, os pés são um lugar de rendição, os pés é um lugar de remissão, de submissão, os pés representam aqui entrega, representam um lugar onde nós não precisamos provar nada para ninguém. Aos pés nós não precisamos impressionar nada. Maria não está discursando, Maria não está pregando, Maria não está ensinando, Maria não tá tirando foto para tentar ser vista. Maria está simplesmente aos pés de Jesus. Então talvez a pergunta mais importante para a gente fazer nesse novo capítulo, que eu queria fazer para você é: qual a distância sua, qual a distância qual a distância que nós estamos dos pés de Jesus? Porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. Sabe, a gente pode conhecer a igreja, mas não estar aos pés de Jesus. A gente pode conhecer as músicas de cor, mas está longe dos pés de Jesus. A gente pode conhecer teologia, mas pode estar longe dos pés de Jesus. Eu vou dizer mais, a gente pode estar trabalhando na igreja, mas pode estar sim longe dos pés de Jesus. E os pés de Jesus, amados, é um lugar onde a gente para de discutir, para de questionar, para de brigar, a gente simplesmente se entrega. E nesses próximos capítulos que nós temos dessa história que Deus está escrevendo, que nós possamos, quando alguém nos procurar, possa saber, eu sei onde que vou achar Ele, aos pés de Jesus. Posso dizer uma coisa para você? Eu não vou conseguir resolver o seu problema. Tem gente que acha que o pastor vai resolver o problema. Eu vou ter aqui sim, vou te ouvir, te dar um conselho, mas não estamos aqui para resolver o problema de ninguém. E eu tenho falado isso, cara, aos pés de Jesus. Pés de Jesus. Está com problema? Vai para os pés de Jesus. Eu aprendi assim, irmão. Aprendi assim. É o que a gente tem que fazer. Continue procurando a gente, continue tendo discipulador, é importante na sua vida vir conselho, mas, cara, antes de sair procurando alguma coisa, antes de ir para a internet, antes de ficar postando respostas, vai para os pés de Jesus, irmão. Posso continuar aqui? Quem está comigo? Sabe, eu acho extraordinário aqui, porque existe um detalhe muito grande, que depois de derramar o perfume, Maria, ela solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus com os cabelos dela. Mas olha, naquela cultura, o cabelo da mulher, sabe, estava diretamente relacionado à honra. O cabelo da mulher estava relacionado à honra. E Maria está entregando mais do que dinheiro. Maria está entregando que mais do que o perfume, ela está entregando a sua honra. Ela está entregando a sua posição. Ela está dizendo, Jesus, tudo que eu sou está diante de ti. É isso. E talvez esse seja o ponto mais profundo aqui da adoração, amados, porque a adoração não tem a ver com cantar música, a adoração não tem a ver o quanto, sabe, a gente sabe as letras de cor, não, a adoração é quando a nossa vida diz assim, ó, tudo o que eu tenho pertence a ti, Jesus, tudo o que eu sou pertence a ti, Jesus, a minha honra é tua, a minha coroa, a gente vê lá, você vai ver lá em Apocalipse os 24 anciãos, cara, os 24 anciãos, irmão, eles estão diante do trono, e esses caras são os caras, irmão, e sabe o que eles estão fazendo? Ó, Jesus, eles tomam suas coroas e entregam suas coroas a Ele. Sabe? Isso é adoração. Minha família pertence a ti, meus recursos pertencem a ti, o meu tempo pertence a ti, esse novo capítulo que eu estou vivendo pertence a ti. Então Maria quebra o vaso, derrama o perfume, solta os cabelos, desce aqui aos pés de Jesus, a casa inteira enche de aroma, e uma única atitude de uma pessoa muda o ambiente inteiro. A atitude de uma pessoa muda o ambiente inteiro. Talvez você esteja esperando alguém mudar, talvez você esteja esperando seu marido mudar, talvez você esteja esperando seus pais mudarem, talvez você esteja esperando sua esposa mudar, talvez você esteja esperando o seu líder mudar, talvez você esteja esperando o ambiente mudar. Mas o que Deus está falando para nós hoje aqui é, e se um novo capítulo na sua história começar em você? E se começar em você? E se é você que tem que mudar?
Eu estou caminhando para o fim aqui. Sabe, a gente precisa entender, existe algo que a gente precisa entender aqui sobre novos capítulos. Vocês estão aqui comigo? Sabe, eu gostaria que, muitas vezes eu olho para a minha vida, eu olho para a vida dessa igreja, e eu falo, vou confessar para você, eu gostaria que Deus entregasse aqui logo o livro inteiro. A gente quer saber. A gente quer saber como vai acontecer, a gente quer saber quando vai acontecer, a gente quer saber quem vai fazer, a gente quer saber quanto tempo vai levar. Só eu que sou assim, não? Qual vai ser o resultado disso? Mas eu preciso dizer para você, Deus não trabalha assim. Sinto te dizer, Deus não trabalha assim. Ele só mostra o quê? O próximo passo. Repete comigo, o próximo passo. Quando Deus chegou para José, Ele falou para José, ó, tem sonhos para vocês. Deus não mostrou aqui para José que ele ia sofrer falsa acusação. Deus só falou de um sonho, mostrou para ele dos sonhos, dei lá com os irmãos, aquela coisa toda. Mas Deus não mostrou para ele que ele ia ter que passar anos na cadeia. Deus não mostrou. Quando Deus chama Davi, Deus mostrou o trono para Davi, você vai ser o próximo rei. Mas Deus não mostrou para Davi que ele ia ter que se esconder nas cavernas. Deus não mostrou que ele ia ser perseguido pelo rei atual. Deus não falou. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso chamado ele é tão grande, e Deus é um Deus grande no seu chamado para nossas vidas, mas Ele é pequeno em detalhe, Ele não revela tudo. Por quê? Porque senão não existe fé, e Ele quer da nossa parte fé e confiança. Sabe, amados? A fé não significa você enxergar toda a estrada. Eu não sei como é que vai ser os próximos capítulos aqui, mas a fé significa eu confiar o suficiente para dar o próximo passo, e Deus está nos chamando para dar o próximo passo. Sabe, se Deus mostrasse para você toda a montanha, você nem subia. Sim ou não? Eu sei porque eu subi umas montanhas outro dia aí, que se eu soubesse que é assim, não tinha nem nada, não tinha, e paguei ainda para subir. Pior, paguei caro ainda. Se eu soubesse, meu Deus, pensei, o que eu estou fazendo aqui? Não é assim? Se a gente soubesse o tamanho da montanha, você não sobe. Você quer largar tudo. Então nem tudo precisa ser explicado. Fala para quem está do seu lado, nem tudo precisa ser explicado, irmão. Diga para ele, você só precisa confiar. E falar de montanha, também tem uma outra lição que eu tiro aqui. Porque talvez a sua vida até aqui, você não teve um João 11. Talvez você não teve um João 11. Então, esta vida até aqui foi boa, você subiu a montanha, você acha que você já chegou no topo, tá bom para você. Pô, pastor, eu já conquistei o que eu precisava conquistar, já fiz o que eu tinha que fazer, já trabalhei o que tinha que trabalhar, eu estou aqui, eu sou grato, Deus é maravilhoso. Mas uma coisa é gratidão, outra coisa é acomodação. Sabe, às vezes nós chegamos num platô da montanha, e quando você chega num platô, sabe, num lugar, aquele lugar aí não quer dizer que você precisa parar de subir, não, aquele lugar é só um lugar para você descansar, descansa, mas a subida continua, repete comigo, a subida continua. Não limite aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite que ainda existem capítulos, ainda existem muitas páginas que Deus vai virar, ainda existem pessoas para alcançar, ainda existe muito crescimento, ainda existe e vai exigir muita maturidade. E Deus ainda vai se mostrar e se apresentar ainda maior do que Ele já se apresentou para você. E o que eu acho lindo também nessa história é que quando Lázaro aqui está sentado na mesa, no capítulo 11 não desapareceu. Lázaro está sentado na mesa, mas ele está sentado na mesa em João 12, mas a sepultura existiu, lágrimas existiram, sofrimento existiu, a dor foi aqui verdadeira, mas aquilo já não tinha mais a última palavra sobre a vida dele. E talvez esse seja um dos milagres mais bonitos que Deus faz, sabe? Ele não precisa aqui apagar a nossa história. O que Deus quer fazer hoje, e na história dessa casa, e na sua vida, é redimir a tua história. Mas Deus não quer apagar a sua história. Ele não vai apagar. Então Ele consegue pegar aquilo que doeu. Lázaro pega aquilo que doeu e agora Ele transforma em testemunho. Aquilo que parecia uma derrota para ele, Ele usa aquilo para amadurecer a fé dele e a fé de tantas outras pessoas.
Aquilo que parecia ser o fim na vida de Lázaro, agora Deus transforma no começo da história dele em um recomeço na história de tanta gente. Então não se trata de você esquecer aquilo que passou. Talvez tenha gente que esteja pedindo, Deus, eu quero esquecer aquilo que passou, mas Deus não vai te fazer esquecer. Mas Ele vai fazer o quê? Dar um novo significado para aquilo que você passou. Um novo significado. Tem muitas coisas em João 11 que eu vivi e que eu queria esquecer. Muitas coisas. E um dia Deus ministrou meu coração. Não vai esquecer. É para você saber e sempre lembrar que eu fui lá em João 11, mudei a sua história e hoje você está sentado comigo na mesa. Quem está comigo aqui? E indo para a finaleira, o pastor Johnny assim também, ele fala que vai acabar e prega mais 2h15. Talvez vocês não tinham nem repertório para ficar tanto tempo, mas vamos ter que esperar, mas vai enrolando aqui, tá? Eu aprendo aqui que existe uma diferença de herança e legado. Claro que todo pai quer deixar herança para um filho. Sim ou não? Todo pai quer deixar herança para um filho. Mas o mais importante do que herança é legado. Porque herança o que é? É material, é casa, é bem, conquista, é tudo que tem valor. Mas legado é aquilo que a gente vai deixar espiritualmente na vida dos nossos filhos. O que é legado? É quando os teus filhos vão olhar para você e ver que você estava em João 11 e vão observar você como que o meu pai lidou quando ele estava em João 11. Como que minha mãe lidou quando ela estava em João 11, quando a situação estava ruim? Qual foi a resposta que ele deu? Isso é legado. Porque um dia quando eles estiverem em João 11, na vida deles, eles vão lembrar, poxa vida, eu sei para onde olhar. Eu sei o que fazer. Não significa que não haja dor, mas que eles saibam que nós, assim como nós buscamos Jesus, elas vão buscar Jesus também, eles vão buscar Jesus. Maria não está aqui aos pés de Jesus apenas quando Lázaro morreu. Isso é algo extraordinário, irmão, porque aqui há um legado que deixa nessa história. Veja, Maria poderia estar aos pés de Jesus quando Lázaro estava morto, e não é assim que a gente faz. Quando a conta está no vermelho, quando você não sabe mais como pagar aquela dívida, quando a enfermidade chega, o diagnóstico chegou, a gente corre para os pés de Jesus. Só que Maria não está aos pés de Jesus só quando Lázaro está morto, ela está aos pés de Jesus quando Lázaro está vivo também. Isso é maturidade. Então não deixe que tudo se torne comum, natural, quando algo precisa. Que essa adoração precisa ser a mesma, não importa se sejam 11, sejam 12, você precisa estar aos pés de Jesus. Para encerrar de verdade agora, sabe, talvez o capítulo anterior tenha sido muito difícil na sua vida. Eu vou dizer para você, o pastor André sabe que nós apanhamos, né, pastor André? Nós apanhamos, a gente apanhou muito. Mas posso falar uma verdade para você? Cada surra valeu a pena. Você queria apanhar de novo? Mas de jeito nenhum, não sou burro. Mas cada surra dessa valeu a pena. Que fez e moldou os homens que nós nos tornamos ao longo desses anos. E toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Sabe, talvez você tenha, lá no teu João 11, tenha existido perda, ou para você parece que foi paralisia, parece para você que você não avançou. Talvez tenha existido lá no João 11, decepção. Sabe, talvez você entrou aqui nesse novo tempo, sabe, com tanto questionamento, com tantas perguntas que para você parece que elas não foram respondidas. Mas eu preciso dizer para você que essa história não acabou, não terminou. João 11 não é o último capítulo na sua vida, existe João 12, meu irmão. Existe uma mesa depois da sepultura, existe um perfume depois das lágrimas, existe uma gratidão depois da dor, sabe? Existe vida depois de tudo ter parecido ter acabado. Talvez você só não consiga enxergar agora. Só que Deus vê o livro inteiro, a gente não vê. Abraão, sai da tua terra, vai para o lugar onde eu vou te chamar. Abraão vai, vou te dar um
um filho, vou te dar um herdeiro da promessa, olha para o céu, quantas estrelas, assim vai ser a tua geração. Só que Abraão sai, vai, corre, sofre, quase perde a mulher, vai para o Egito, faz um monte de lambança, aí chega em determinado momento e fala assim, lembra aquela promessa? Então, dá-la para mim, sacrifica o teu filho. Abraão vai dizer, o quê? Cadê o Deus que me chamou? Abraão estava talvez no João 11 da vida dele, mas sempre tem João 12. Porque a história não está completamente escrita ainda, meu irmão. Sabe? Não está completamente escrita. Talvez a sua casa seja a mesma. O endereço seja o mesmo. As pessoas sejam exatamente as mesmas. Esse prédio é o mesmo. Mas eu vou dizer para você, de quando era a tradição, de quando era o suíte, hoje eu olho para esse lugar e eu preciso dizer para você, meu irmão, o ambiente mudou. O ambiente mudou. Assim vai ser na sua casa. O ambiente mudou. O ambiente mudou. Sabe, quando Jesus ele entra no centro da história, aquilo que parecia ser o fim, na verdade não foi o fim, foi apenas uma página virada. É isso que ele vai fazer na sua vida. Então eu quero deixar 3 perguntas para você. 3 perguntas. 3 perguntinhas. Qual capítulo você precisa parar de tratar na sua história como se fosse o último? Qual capítulo você precisa parar na sua história de tratar como se fosse o último? Talvez você tenha decretado um ponto final, onde Deus colocou só uma vírgula. Sabe? Outra pergunta. Qual é a distância entre você e os pés de Jesus? Qual a distância entre você e os pés de Jesus? Talvez você está aí discutindo com Deus, ou talvez enquanto você está discutindo com Deus, você deveria estar, na verdade, era se entregando. Você está só pedindo, ou você está adorando também? Terceira pergunta. O que você precisa mudar na atmosfera da tua casa? Começando por você. Sabe, talvez o novo capítulo não comece aqui achando, esperando todo mundo mudar. Muda você. Comece com você. Comece a você tomar uma postura diferente. Comece a você tomar uma postura diferente. Eu sei que Deus quer fazer algo extraordinário. Quero orar por vocês. Quero orar por vocês. Queria que você fechasse os teus olhos por um instante. Cubra a sua cabeça. Sabe, talvez exista alguém aqui que percebeu, sabe, eu preciso de Jesus na minha história. Eu preciso de Jesus na minha história. Não apenas para resolver um problema, mas não apenas para mudar uma circunstância, mas para que Ele seja o Senhor da minha vida. Talvez esse seja o seu questionamento hoje. Porque eu vou dizer para você que o maior milagre que Jesus tinha que fazer para a sua vida, Ele já realizou. E não foi só chamar Lázaro da sepultura, não. O maior milagre que Ele fez foi poder dar para você uma nova chance de vida, de nascer de novo, uma nova oportunidade de vida, porque Ele morreu naquela cruz, porque Ele pagou pelos seus pecados. E Ele diz para você, filho, estou rasgando toda a escrita de dívida agora, eu quero dar para você uma oportunidade de viver algo novo. E hoje, nessa noite aqui, eu sei que há muitos irmãos entre nós, você já está há tantos anos, 20 anos caminhando com a gente, mas talvez tenha pessoas hoje aqui que hoje a nova história da sua vida, o novo capítulo na sua vida, inicia hoje aqui no dia 15 de agosto de 2006. E eu quero orar por você. Eu queria que você, agora, quero orar por você para que, quem sabe, você possa hoje aqui, agora, nesse momento, entregar sua vida a Jesus e dizer, Jesus, eu entendi, eu quero começar um novo capítulo contigo. Não amanhã, hoje. Maria entendeu que existem oportunidades que precisam ser respondidas hoje, agora. E você está diante de uma oportunidade, talvez esse seja exatamente o momento na sua vida.
de você entregar a sua vida a Jesus, de você recomeçar, de você começar uma nova caminhada, de você dizer: Jesus, eu quero a tua presença, volte a ser o centro da minha casa, volte a ser o centro da minha vida. Esse é o momento de voltar. Então, de olhos fechados, eu queria que você repetisse essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados. Lança eles no mar do esquecimento. Me traz as respostas que eu preciso. Porque tudo que eu preciso está em Ti. Eu creio que o Senhor veio a essa terra. Morreu morte de cruz. Mas ressuscitou ao terceiro dia. E está vivo. Para que eu também tenha vida. E uma vida em abundância. Eu sou o teu, Jesus. E hoje eu entrego a minha vida a Ti. E te faço o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. De olhos fechados. Quem aqui fez essa oração pela primeira vez hoje, entregando sua vida a Jesus? Eu quero que você levante sua mão bem alto. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Todos de olhos fechados. Ninguém se constrange. Isso, levante bem alto sua mão. Você que está perto dessa pessoa com a mão levantada, você que é da igreja, da casa, chega próximo dela. Eu quero orar por essas vidas. Chega próximo dela. Abrace ela. Pai, em nome de Jesus, quero orar aqui pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão aqui hoje, que entraram aqui talvez pela primeira vez, ou pela primeira vez entregaram a vida a Ti, fizeram essa oração de confissão, entregando a sua vida, tudo aquilo que eles têm a Ti, Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor perdoe os pecados de cada um deles, assim como o Senhor já fez, já perdoou os pecados deles naquela cruz. Pai, abençoa a vida de cada um dos Teus filhos, dá a eles a oportunidade de viver algo novo, dá a eles a oportunidade de viver uma nova história, dá a eles a oportunidade de viver um novo capítulo na história deles, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu vou pedir mais alguns minutos para você. Sabe por quê? Porque Jesus está presente. Deixa eu repetir aqui. Não, você não entendeu. Jesus está na casa. Ah, meu irmão, eu quero sentar na mesa com Ele. Mais alguém quer sentar na mesa com Ele? Então eu quero te convidar a nós adorarmos agora. Depois dessa adoração, eu quero orar com você. Nós vamos orar juntos. E nós vamos terminar em celebração aqui nessa noite. Amém? Vamos adorá-lo? Vamos adorá-lo? Vamos adorá-lo. Eu quero que você entregue agora. Imagina que você está ali. E você é Maria agora. Então, se você quiser se entregar, rasgar seu coração. Rasgue seu coração. Vamos adorá-lo. Rasgue seu coração. Derrama todo. Derrama todo o seu vaso, todo o seu azeite, todo o seu perfume. Diga isso a Ele. Sabe, o mais alto que você pode. Entregue a sua melhor adoração. Eu não sei o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã, nós não sabemos, mas hoje nós sabemos. E Ele está sentado na mesa conosco hoje. Vamos adorá-lo. Diga isso a Ele. Tudo que eu tenho, aos teus pés. Aos teus pés, Jesus. Aos teus pés. O quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei. Diga isso a Ele, diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Aos pés de Jesus, aos pés. Encontrei o bem mais precioso. Sim, Jesus, aos teus pés. Eu encontrei o meu tesouro. Sim, Jesus. Oh, nós eu encontrei o bem mais precioso. Oh, Senhor. Ah, Senhor, nós entregamos, ó Pai, tudo a Ti. Tudo a Ti, Jesus. Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Aos seus pés eu quis. Nós te adoramos, Jesus. Que eu poderia te oferecer. Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti, Jesus.
teu valor. Quem encontrou um tesouro? Quem encontrou um tesouro? Eu encontrei um bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o tesouro. Eu encontrei o tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. João 12 está chegando, João 12 está chegando, João 12 está chegando nessa casa, João 12 está chegando nessa casa, João 12 está chegando, João 12 está chegando nessa casa, na sua casa. Que nunca como Maria, que está nos seus pés e disseste: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que está nos seus pés e disseste: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que está nos seus pés e disseste: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. O Espírito Santo fala algo no meu coração. Eu quero compartilhar isso com você. Talvez muitos aqui estão com a página da sua vida sendo mudada de João 11 para João 12. E eu sei que lá em João 11 você chorou, você orou, você implorou e talvez você ficou sem respostas. Eu não sei qual foi a sua vida até aqui. Mas sabe, essa noite é tão especial para nós, porque Jesus está na mesa. Jesus está na mesa e eu queria convidar você que quer profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, não só sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, seu casamento, sobre a sua história, sobre os seus recursos, sobre os seus dons. Eu não sei, mas eu quero fazer isso junto com você. Eu queria que você, como Maria, tenta imaginar aquela cena, está todo mundo ali à mesa, eles estão celebrando, Lázaro está vivo, mas sabe o que Maria faz? Ela sai do lugar dela, ela sai do ambiente dela, vem aos pés de Jesus e quebra aquele perfume precioso e se rende aos pés de Jesus. E eu quero fazer um convite para você, que você possa de uma maneira profética fazer isso. Jesus está à mesa, sai do seu lugar, vem à frente, dobra os seus joelhos e diz: Jesus, a minha vida é tua. E tem oportunidades que não dá para deixar passar, porque Jesus está na mesa. Jesus está na mesa. Sabe, Jesus quer te dar a oportunidade de viver algo novo. Vê algo novo. Vem. Dá espaço, vem. Afasta a cadeira para trás, se quiser, mas eu quero dar oportunidade de você. Quero dar oportunidade para você dizer: Jesus, eu estou aqui. Jesus, a minha vida é tua. Nós estamos aqui como igreja, minha casa, minha família, tudo é teu. Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Diga isso a Ele, é você e Ele. É você e Ele. Jesus, a minha vida é Tua. Entregue isso a Ele, diga: Jesus, tudo que eu tenho é Teu. A nova página da minha vida pertence a Ti. Diga isso a Ele. Não tem a ver se você está vivendo João 11, não. Tem a ver em como vai ser João 12 na sua vida. Jesus está na sala.
Jesus está na sala. Qual o nível e a intensidade da sua adoração? Vamos entrar nessa nova fase, vamos entrar nessa nova temporada, nesse novo ciclo. E eu quero convidar você a nós entrarmos nesse novo ciclo, prostrados aos pés de Jesus. Eu quero ser encontrado nos pés de Jesus. Eu quero ser encontrado nos pés de Jesus. Eu quero ser encontrado nos pés de Jesus. Ah, Senhor Jesus. Senhor, contempla aqui, Senhor, a vida dos teus filhos. Contempla nessa noite, Senhor, a vida dos meus irmãos. Senhor, nós queremos ser encontrados aos teus pés. Oh, Senhor, nós queremos aqui, ó Pai, uma adoração extravagante. Nós queremos aqui uma adoração extrema a Ti. Nós não nos importamos com quem vai olhar, o que vai fazer, o que vai falar, mas nós rendemos o nosso coração a Ti. Jesus, é que essa nova temporada seja extraordinária, seja de milagres, mas mais do que aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, nós entregamos a Ti, porque o Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é digno de ser adorado. Então recebe a nossa adoração. Recebe a nossa adoração nessa noite. Nós entramos numa nova estação nessa igreja. Nós entramos numa nova estação, prostrados aos teus pés, Senhor. Esse é o lugar que nós queremos. Esse é o lugar que nós queremos estar, Senhor. Esse é o lugar que está nos seus pés e desprestes. Essa é a vontade que nunca eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Recebe a nossa adoração. Recebe a nossa adoração. Senhor, nós estamos entrando como igreja numa nova temporada. Nós somos gratos, Jesus. Nós somos gratos, Jesus, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou ao longo desses 20 anos. O Senhor nos guardou ao longo desses 20 anos. E nós nos alegramos, Senhor, nós nos alegramos, porque vimos que com mão forte, com mão poderosa, o Senhor nos sustentou até aqui. E hoje nós podemos sentar à sua mesa, podemos desfrutar da sua presença tão linda, Jesus. Obrigado pela salvação, obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado, Senhor, mesmo pelas temporadas difíceis, pelos naufrágios, por muitas coisas que passamos, Senhor. Mas todas essas situações e circunstâncias nos fizeram, Senhor, perseverar. Nos fizeram perseverar. E de uma forma profética, o nome dessa igreja, Senhor, se chama Uma Esperança. A nossa única esperança é Jesus. É Tu, Jesus. Tudo que fazemos ao longo de toda essa história, tudo é Teu, é para Ti, Jesus. Tudo é para Ti, Jesus. Tudo é para Ti. O que vamos fazer daqui para frente, nesse novo capítulo, é para Ti, Jesus.
Receba a honra, receba a glória que te é devida. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar aqui pela vida dos meus irmãos. Quantos aqui estão em João 11, precisam de uma restauração? Deus vai restaurar a sua casa, meu irmão. Deus vai restaurar suas finanças. O Senhor vai restaurar o seu ventre. Tem mulheres aqui que vão gerar. Você recebeu diagnósticos de que não podia ter filho e você vai gerar a partir daqui. Porque quando Deus olha para você, Ele vê os seus filhos, Ele vê o legado, Ele vê a geração. Tem gente que estava com uma situação tão difícil que não sabia o que ia acontecer no futuro. Eu preciso dizer para você, porque você escolheu a melhor parte, isso nunca vai ser tirado de você. Os pés de Jesus. Os pés de Jesus onde nós queremos estar. É ali. Nos pés de Jesus. Está com problema? Nos pés de Jesus. Lázaro morreu? Pés de Jesus. Está feliz? Lázaro está na mesa? Pés de Jesus. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Vamos celebrar? Vamos celebrar para encerrar? Vamos celebrar? O que se colocasse de pé? E eu quero, enquanto você volta para o seu lugar, antes de nós cantarmos, eu quero chamar os pastores aqui em cima. Quero chamar os pastores aqui em cima, no altar. O Solano pode vir também. Solano, a Lu. São pastores, podem vir, são filhos aqui da casa. Isso, pode voltar. Nós já vamos encerrar, tá? Tudo bem, o cachorro quente não vai esfriar, nós esquentamos lá, não faz mal. Mas eu preciso fazer algo aqui. Isso, a gente quer orar por um casal de irmãos tão querido nosso, que já serve aqui na igreja. Pode trazer as cadeiras para frente de volta, se quiser sentar ali, arruma aí de volta. Nós fica em pé, não quero atrapalhar. A gente quer orar por um casal de irmãos. Eu quero chamar o Henrique e a Deise aqui. O Henrique e a Deise, vem cá, o Henrique e a Deise. Nós queremos ungí-los como diáconos aqui na igreja. Sobe aqui. Eles já são diáconos na casa, a gente só vai reconhecer aqui publicamente e ungí-los. Ele já serve com um coração tão grande. O Henrique e a Deise já tem sido um exemplo para nós de servo, como tantos de vocês aqui que há tantos anos já servem, mas é um casal tão amado para nós. E eu queria dizer assim que você, Deise, você, Henrique, são para nós, para essa casa, um presente de Deus. Vocês são um presente de Deus. Vocês não têm noção do presente de Deus que vocês são. Mas começa um João 12 vai na história de vocês aqui. E que Deus começou, isso aqui é só o começo, tá, Deise? E preciso dizer uma coisa para vocês, para você começar a preparar o teu coração. Porque Deus vai fazer muito mais na vida de vocês. Que vocês dobrassem o joelho de vocês. O apóstolo Paulo, deixa eu abrir um texto aqui, quero ler com você, para vocês aqui. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó, lá em Timóteo, para Timóteo, né, capítulo 3, da primeira carta. Ele vai dizer assim, ó, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, né, ou manobra, deixa eu passar aqui para frente, que ele está falando dos bispos aqui, dos pastores, supervisores. Mas ele vai dizer aqui, ó, aos diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé,
com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados e depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. O diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem os seus filhos, a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. E vocês já são isso, para essa casa, para essa igreja. E a gente quer ungir vocês como diáconos nesse tempo. Nós separamos você, Henrique. Nós separamos você, Deise, como diaconisa, como diácono nessa casa. Nós, como pastores, oramos pela sua vida, Deise. Que assim como tantos irmãos aqui nessa casa já tiveram esse reconhecimento e essa unção sobre a vida de vocês, eu quero dizer que não representa que você tem uma responsabilidade maior, ou que vai servir maior, ou que não pode faltar na escala, ou que vai ter que trabalhar muito, até porque isso é uma honra para nós trabalhamos muito até hoje, e eu sei que isso não é um problema para vocês, mas existe algo que é extraordinário no céu, que vocês estão sendo separados pelo Senhor, e é um privilégio poder ser um diácono na igreja de Jesus Cristo. Estevão foi um diácono na igreja de Jesus Cristo. Homens que eram dignos, tinham uma boa reputação entre os demais, é o caso de vocês, a família rendida aos pés de Jesus. Vocês têm os defeitos de vocês, não precisa esconder que nós sabemos, tá, nego velho? Vocês têm os problemas de vocês, dificuldades, nós também temos, tá? Não conta para ninguém, Henrique, nós também temos. Mas quero dizer que Jesus olhou para a vida de vocês e viu o quão especial vocês são para essa casa. Vocês são um presente de Deus. Eu preciso dizer isso para você. Preciso dizer isso para vocês hoje. Vocês são um presente de Deus para essa família. Nós aqui consagramos e ungimos vocês como diáconos na igreja One Hope. E a igreja repete comigo: como igreja, nós reconhecemos a unção que está sobre a vida de vocês. E os recebemos como os diáconos nesta casa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, igreja. Vamos adorar para encerrar? Vamos adorar para encerrar? Vamos lá. Vamos adorar para encerrar. Enquanto nós damos um abraço nos novos diáconos aqui. Toda honra e toda glória a Ele, toda honra e toda glória àquele que vive. Pelo sangue, feitos filhos de Deus. Cante, exalte o Senhor, grandes são os seus feitos entre as nações. Vamos pular e dançar aqui na frente, gente, vamos lá. Os velhos também podem, Só que os velhos é só assim, né? Senão amanhã a gente não consegue vir na igreja. A gente não consegue levantar. Restituídos da glória de Deus. Vamos adorar! Justificados pelo sangue, feitos filhos de Deus. Cante, exalte o Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações.
Por sua voz, eu te cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas, a sua voz. Saudai o Rei, do louvor. Aplaude Jesus! Glória ao nome dele, dê a mão para quem está do seu lado. Fecha corredor. Fecha corredor. Dê a mão para quem está do seu lado. Salve os irmãos da UMA, que vão estar amanhã na igreja lá com os irmãos. Quem que vai pregar amanhã lá, Rodrigo? Você, Rodrigo? Glória a Deus. Rodrigo vai estar lá, vai pregar, mas os demais, quero ver vocês aqui amanhã. Vamos encher essa igreja, o nome dele vai ser louvado e glorificado. Vocês estão comigo aqui, amados? Então levanta a mão do seu irmão, repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor é o meu pastor, em nada me faltará. Oremos juntos. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. Como servo do Deus vivo, abençoo você, sua família, sua casa, o seu final de semana maravilhoso, com expectativa, porque Deus começou a fazer hoje, tem mais amanhã e depois tem todo um novo capítulo de uma nova estação que estamos entrando. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Dê um abraço que está do seu lado, diga: eu te amo em Jesus, e vamos para a cantina, não vamos embora, vamos ter comunhão em nome de Jesus.